Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a vida de cada um dos amados irmãos. Meus irmãos, ainda estamos fazendo a transmissão do nosso culto de forma online, porque nessa semana a Prefeitura de Sertãozinho liberou para que possa ter cultos presenciais nas igrejas. Ao final do culto, eu vou dar mais esclarecimentos sobre isso. Mas para esse final de semana, por falta de tempo hábil e logística e até mesmo para poder deixar as coisas mais adequadas, nós faremos a transmissão hoje e na semana que vem nós teremos, se Deus quiser, já alguma novidade com relação à presença de alguns irmãos no culto. Então, no final do culto eu vou dar mais explicações sobre isso, para que você possa já se adequar e agendar também e possa participar conosco nesse período. Quero convidar nesse momento para que você em sua casa abra sua Bíblia no Salmo 47. Está conosco hoje aqui, como você já está vendo, o presbítero Davi. Ele vai trazer a palavra ao nosso coração e trazer também o alento do Senhor a cada um de nós. Nos bastidores também temos alguns irmãos, né? Hoje aqui comigo tem o Davi e o Luiz Felipe, que estão nos ajudando aí com a gravação, já podendo também, fazendo parte de um treinamento, digamos assim, para poder então participar mais ativamente das transmissões. Então vocês não os estão vendo, mas eles estão ali depois nos bastidores ali, trabalhando e empenhando para que as coisas aqui caminhem bem nesse período de adaptação que estamos vivendo na igreja. Salmo 47, ele diz assim: Batei palma todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos, a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações. O Senhor, ao som da trombeta, salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. E o povo de Deus de Abraão, do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente. Amém. Salmo 47 faz parte de um conjunto de salmos que fala sobre a realeza, apontando principalmente para a realeza de Cristo Jesus. O Salmo 45 fala desse rei que vem em busca da sua noiva, e depois o 46 e o 47 são dois cânticos de exaltação a esse rei que venceu os inimigos e não mais deixará com que a sua noiva seja oprimida. A expectativa do salmista, obviamente, se concretiza em Cristo Jesus, que é esse grande rei que busca a sua noiva, que protege a sua noiva, que guarda a sua noiva, e que ele, sim, é exaltado e celebrado pela sua grande vitória e provisão sobre a nossa vida. E é ele que nós exaltamos mais uma vez nessa noite. É ele que nós glorificamos nesse momento de grande alegria em nosso coração. O nosso Deus é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Nós ainda estamos funcionando, como eu disse aos irmãos, com culto gravado e, por consequência, o louvor também já foi gravado anteriormente. Mas o louvor deve estar em nossos lábios, em nosso coração. Mesmo que seja transmitido, que você possa, nesse momento, exaltar ao Senhor e glorificar o nosso Deus com cânticos que bendigam o nome do nosso noivo, nosso Cristo, o nosso Redentor, o nosso Redentor dos nossos pecados. Vamos, nesse momento, orar, clamar a Deus, e após a oração nós vamos louvar com cânticos com os nossos irmãos. Pai querido, obrigado por essa noite em que estamos aqui reunidos, ainda que virtualmente, distantes uns dos outros. Agradecemos ao Senhor Deus porque na semana nós tivemos
essa liberação para que igrejas pudessem funcionar novamente com capacidade reduzida, mas agora temos pelo menos a liberdade de poder abrir novamente a nossa igreja, exaltar o nosso Deus e reunir-nos com irmãos para glorificar o teu santo nome. Obrigado por essa oportunidade. Conduza a tua igreja, ó Pai, nesse período tão difícil e tão turbulento. Abençoa, ó Pai, o nosso irmão presbítero Davi, que trará a palavra ao nosso coração nessa noite. E o louvor que será também entoado nesse momento esteja em nossos lábios e que possamos cantar o nosso Deus nesse momento. Assim, ó Pai, nós rogamos também pelos enfermos, por aqueles que ainda estão em recuperação da Covid. Ó Deus, guarda e restaura, ó Pai, os nossos queridos. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, todos os teus servos. E aqueles que ainda estão internados, ó Pai, continua a cuidar deles e fortalecê-los. É o que nós pedimos, ó Pai querido. Abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, vamos ouvir um louvor nesse momento e depois o presbítero Davi já volta trazendo a palavra ao nosso coração. Deus nos abençoe. Você aí na sua casa pode louvar ao Senhor. Junte-se a nós nesse momento de louvor e adoração. Vamos louvar. Faz forte alcançá-lo e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte alcançá-lo e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, não se fatigarão. Faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você espera no Senhor? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão,
não se fatigarão. Amém. Amém. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Sobre a face das águas, foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza. Sobre a face das águas, foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom.
Boa noite, meus queridos. É um grande prazer novamente poder abrir a palavra de Deus juntamente com os irmãos, né, que estão aí em seus lares, com as suas famílias. Alguns também no trabalho, né, ou em qualquer outro lugar que esteja, poder ligar o seu celular, seu notebook, seu computador, e acompanhar também, juntamente conosco, a leitura da palavra de Deus e também louvar juntos, num momento ainda que difícil, né? Mas é sempre uma alegria estarmos podendo compartilhar a palavra de Deus com os nossos queridos irmãos. Então você em casa pode abrir a sua Bíblia para acompanharmos juntos a palavra de Deus em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os filhos dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai querido, nós te damos graças pela Tua palavra aberta diante de nós e te agradecemos porque sabemos que nós seremos, ó Pai, abençoados perante a Tua boa e rica palavra e que possamos aprender, ó Pai, enriquecer as nossas vidas com ela, Senhor. Em nome de Jesus, esteja fazendo com que o Teu Santo Espírito, ó Pai, chegue aos corações nesses momentos, para que nós possamos, ó Pai, todos juntos nos empenhar em buscar a Tua face e praticar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a nossa igreja, é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, esse texto nos fala, essa porção da palavra nos fala da companhia do Senhor. Companhia do Senhor que, diante do seu povo, diante daquele povo escolhido, aquele povo amado, escolhido dentre tantos outros, a presença de Deus se fez constante e jamais se apartou diante deles. Constante desde a saída do Egito até a conquista da terra prometida. A história de Israel é relembrada aqui pelo apóstolo Paulo para advertir a igreja de Corinto, uma igreja amada por Paulo. Paulo que tinha fundado aquela igreja, ele tinha participado da vida daqueles irmãos desde muito cedo. Então Paulo conhecia a vida daqueles queridos irmãos e ele sentia a necessidade, a responsabilidade de acompanhar o crescimento espiritual daquela igreja. Ele se refere à igreja como um lugar
onde se via o testemunho de Cristo, logo no primeiro capítulo, nós vamos ver isso. Ele agradece a Deus por aquela igreja, por ter participado dos primeiros momentos daquela igreja, e chama aquela igreja como uma igreja que apresentava as virtudes de Cristo. Era sim uma igreja com muitos problemas, mas era uma igreja amada, era uma igreja que Paulo guardava em seu coração e sentia realmente a necessidade de saber, de se informar a respeito daqueles irmãos e orar por eles. E ele não queria que aqueles irmãos caíssem nos mesmos erros do povo de Israel. Então ele escolhe, desde o início desta carta, ele vem falando a respeito da vida daquela igreja, da vida daqueles irmãos, de como eles estavam procedendo, ele até apontando alguns erros, apontando alguns pecados ali cometidos no seio da igreja, mesmo assim com muito carinho, com muito amor, porque ele amava e ele queria acompanhar o desenvolvimento espiritual daqueles irmãos. Então, desde o início, se os irmãos voltarem a alguns capítulos aí, logo no primeiro, segundo, até o sexto capítulo, Paulo vem apontando alguns erros, alguns pecados que estavam sendo cometidos no meio da igreja. Paulo, por ter uma proximidade, por ter um carinho, por aqueles irmãos, por ter interesse no desenvolvimento espiritual daqueles irmãos, ele procurava se informar, ele procurava, de alguma forma, estar mesmo distante, estar perto, estar participando dos acontecimentos daquela igreja. No capítulo 1, no verso 11 e 12, Paulo cita contendas no meio da igreja. Ele diz, eu fui informado que há contenda no meio de vós. Como ele procurava andar ali de proximidade, andar informado das notícias daquela igreja, ele conseguia entender o que estava acontecendo ali. Então ele diz assim, eu fui informado, eu fiquei sabendo que está tendo problema na igreja. Fui informado que quando se levantam alguns líderes com algumas ideias, com algumas opiniões formadas, eles, sem querer, eles dividem a igreja. Então, se levanta um e fala, olha, eu dou mais crédito a Paulo. Se levanta outro, não, eu sou de Pedro. O outro, não, eu sou do time de Apolo. E isso era prejudicial. Paulo, vendo que estava acontecendo essas coisas, ele chama a atenção, Ou seja, porventura, ele diz, porventura foi Paulo crucificado em favor de vós, Ou foi Pedro que ressuscitou ao terceiro dia, está junto de Deus, à destra do Pai, e foi levantado por Deus para morrer em nosso lugar, para nos salvar dos nossos pecados? Então, Paulo se sentia incomodado, ele se sentia no dever de chamar a atenção daqueles irmãos. Ainda no capítulo 3, versículo de número 3, ele ainda falando do mesmo assunto, do mesmo motivo, ele vem chamar aqueles irmãos de carnais, porque ele fala que vocês agindo assim, vocês não estão andando segundo Cristo, mas segundo o homem. O homem é pecador, é imperfeito. O homem ele deve ficar em segundo plano. Deus deve ficar em primeiro plano por meio de Cristo Jesus, que foi quem morreu em nosso lugar, para nos guiar perante a face de Deus e nos trazer a salvação eterna. O homem é apenas um instrumento que pode adquirir conhecimentos da palavra de Deus e assim estar disseminando, estar ensinando, passando a outros irmãos. Mas jamais aqueles irmãos poderiam estar criando divisão na igreja, contendas, porque um não tratava, um não aceitava o que um líder poderia estar ensinando, não concordava. Ainda que aqueles irmãos estavam sendo preparados para liderar a igreja dos Coríntios. Mas Paulo, ainda no capítulo 5, versículo de número 1, ele fala de outro pecado, outro problema que estava acontecendo ali no meio do povo. E algo muito sério, ele fala da imoralidade. E ainda ele fala que imoralidade tal de que não se via nem mesmo entre os gentios. E estava acontecendo dentro da igreja. Então ele vem descrevendo, ele vem pontuando esses pecados para melhor tratá-los. E com mansidão,
realmente com palavras de apoio, de conforto e de advertência àqueles amados irmãos. No capítulo 6, ele também fala, ele relata, né, a observação e realça o litígio entre os irmãos, o que era o diferente juízo entre eles. Eles tinham dificuldade de julgar uma causa, né? Eles não andavam, eles não pensavam junto. E isso, aqui ele fala no capítulo 6, que isso era feito até perante os incrédulos. Incrédulos que usavam, né, esses assuntos, essas coisas para argumentar contra o evangelho de Cristo, né? Então, aquele tipo de assunto que pertencia aos irmãos, julgar uma causa da igreja, estava sendo levado aos incrédulos. Mas há alguma coisa que entristecia o coração de Paulo, e ele precisava tomar conta, tomar cuidado, né, advertir os irmãos, e para que eles não caíssem nesses mesmos erros. Mas Paulo fala com amor, fala com zelo pelaquela igreja, né, que ele amava, que ele sempre se lembrava dela nas suas orações. E ele precisava preservá-la de não se contaminar. No início da carta, logo no capítulo 1, ele agradece a Deus por essa igreja, né? Ele diz que essa igreja foi chamada para ser santa e que havia o testemunho de Cristo em suas vidas. Então isso era muito importante. Ele estava valorizando aquela igreja, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar dos erros, ele se sentia na obrigação de andar junto com aquela igreja. Então, ele realmente estava observando, né, os costumes, observando o andamento daquela igreja, o seu crescimento e o que estava acontecendo, pontuando o que estava acontecendo para poder, de alguma forma, ajudar, né, seja em oração, seja em conselhos, né, em orientação dentro da palavra de Deus e também com a sua experiência que ele tinha. E ele chama que essa igreja, ele fala que essa igreja foi chamada para ser irrepreensível no dia do Senhor também, aí no capítulo 1. Então, nós podemos ver que Paulo começa realmente essa carta com o objetivo de resgatar, né, aqueles costumes dentro da palavra de Deus que ele tinha deixado para aqueles irmãos. Mas, voltando agora para o nosso texto base, né, onde nós vamos permanecer agora algum tempo para observar alguns ensinamentos que Paulo tem aqui para a igreja de Corinto e também para as nossas vidas. Logo nos primeiros 4 versículos, Paulo vem enfatizando a companhia do Senhor. Ele lembra, né, como Deus, pela sua misericórdia, pela sua suficiência, pela sua majestade, pelo seu amor, ele conduzia o povo de Israel rumo pelo caminho do deserto. Deus conduzia o seu povo da escravidão do Egito, das garras, né, do Egito, de um povo pagão, da escravidão, né, onde Deus encaminhava o povo pelo deserto rumo à terra prometida. E ele fazia isso sobrenaturalmente, né, com o seu poder revelador no meio do povo. Era bem visível a ação de Deus no meio do povo, conduzindo ali o seu povo, e não tinha como não ver a ação de Deus no meio daquele povo com zelo, tirando da escravidão para a liberdade. Ele jamais desamparou o seu povo, né? Na palavra de Deus fala que aquela coluna de nuvem, a coluna de fogo, jamais apartou o seu povo até chegar à terra prometida. Então Paulo quer usar esse cuidado que Deus tinha, né, com aquele povo para poder exemplificar, trazer isso para a igreja de Corinto, falar que Deus continua, eles ainda estão na caminhada e Deus continua a conduzir o seu povo com zelo. No versículo 2, nós podemos ler, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, né? Logo no início, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar.
né? Sempre se lembrem que os nossos antepassados, os nossos pais, estiveram perante o Senhor e foram levados a passar. Eles observaram, eles passaram por essa experiência incrível da nuvem para os guiar e do mar aberto para eles também poder passar, ter um caminho novo para poder ir adiante, com Deus adiante, e eles poderem sair daquela situação de escravidão e seguir rumo à liberdade. Então ele usa essa figura do batismo. Tendo sido todos batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Lá em 1 Pedro 3:21, nos fala que esse batismo não seria a remoção da imundícia, do pecado, mas a boa consciência de Deus. O que nós podemos entender aqui? Uma consciência nova, renovação na vida daqueles irmãos. Ao passo que eles estavam em um caminho de perdição, um caminho de pecado, fora dos domínios de Deus, fora da presença de Deus, no meio de um povo que era pagão, no meio de um povo que tinha os seus próprios deuses, no meio de um povo que não aceitava a presença de Deus, eles estavam sendo retirados deste caminho para outro caminho, um caminho de liberdade, que leva, sim, pelo deserto, com dificuldades, com sofrimento até, com vezes pensar que Deus às vezes até está longe, mas Deus estava sempre presente, às vezes testando as suas forças, mas Deus estava ali conduzindo, tirando ele daquele caminho, tirando o seu povo daquele caminho de perdição para um caminho de liberdade, para a terra prometida. Então ele usa essa figura do batismo, né, que era o marco, né, que era algo que ficou marcado nas suas vidas, onde mudava a sua direção, mudava um novo caminho, né, uma nova jornada para a liberdade ali. Então era a experiência de introdução para seguir a caminhada no deserto. Então o batismo é um registro aqui da ação de Deus, dando um novo caminho, uma nova vida para aquelas pessoas que estavam ali, que foram separadas por Deus para ser o seu povo. Então era a experiência, uma experiência de nova introdução em um caminho novo, uma jornada nova no deserto. E o batismo realmente conduzia o povo para essa novidade de vida. Então, assim como a pessoa que não conhece, né, que está perdida, que não conhece a Deus, que não foi impactada ainda pelo poder de Deus por meio de Jesus Cristo, ela recebe a novidade de vida, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ela começa a ver, a entender que existe um outro caminho, que ela ainda está de passagem aqui, mas existe um outro caminho agora que tira ela da escravidão, do pecado e leva para a liberdade, para a vida eterna, para junto de Deus. Então, assim a pessoa é batizada, é um selo, é um momento para ela guardar, para ela que venha a sua lembrança, que a partir daquele momento ela tomou um novo rumo na sua vida, da escravidão do pecado para a luz. Então passar pela nuvem, pelo mar foi algo realmente marcante na vida daqueles irmãos, por isso que Paulo está reforçando aqui para a igreja de Corinto. Olha, vocês sempre se lembrem que Deus os tomou, né, o povo de Israel, pela sua força, a sua mão forte, e ele esteve providenciando tudo que o povo precisava, e fez o povo passar pela nuvem, fez o povo passar pelo deserto, fez o povo passar pelo mar. Isso era um sinal que Deus estava mudando o rumo de suas vidas. Deus não estava somente abrindo o mar, Deus estava abrindo as portas da salvação. Deus não apenas enviou uma nuvem para guiar o povo pelo deserto, mas ele era a figura do próprio, essa nuvem era a figura do próprio Cristo, os levando para o caminho da vida eterna. Então, esse símbolo era muito importante e marcante na vida do povo de Israel. Então, aquilo era uma lembrança que Deus estava tirando eles do pecado para trazer para a sua luz. Tirando o povo da escravidão do pecado para iniciar uma jornada para o caminho da vida eterna. Mas era a figura do próprio Cristo, os levando para o caminho da vida eterna. Tanto ali a presença do anjo do Senhor, que se fazia por meio das colunas de fogo
e de nuvem, e também a ação do Senhor também abrindo o mar, né? Era a presença constante, símbolo, significando a presença constante de Deus. E o povo também era alimentado, né, pelo maná, que também representava a figura do próprio Cristo. Então nós podemos ver a figura de Deus, né, e a figura do anjo do Senhor, ou do próprio Cristo, andando e conservando ali as suas vidas, levando eles por um caminho seguro à terra prometida. Então assim Jesus já era ali o caminho, a verdade e a vida para aquele povo que muitas vezes se sentia inseguro, e o Senhor continuava a andar com eles. Mas mesmo com toda essa companhia, com todo esse zelo, com todo esse amor, com toda essa força, esse poder sobrenatural que o Senhor cuidava daquele povo, esse povo pecou, né? Esse povo foi excluído, foi castigado, foi exterminado, né? Muitos deles na presença de Deus. Então Paulo usou pelo menos 5 exemplos, né, para orientar a igreja de Corinto. 5 pecados que nós vamos estar tratando aqui. O primeiro deles é a cobiça, que está aí no versículo de número 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, estou deixando isso aqui para vocês. Tomem cuidado, né? Porque o povo, quando esteve pelo deserto, já estava longe do Egito. Mesmo alimentados por Deus, eles começaram a sentir o desejo pela comida do Egito. Eles começaram a sentir vontade de voltar, de olhar para trás e voltar, né? Nós não podemos olhar para trás quando nós lançamos mão do arado, quando nós agarramos a oportunidade da vida eterna em Cristo Jesus. É novidade de vida, nós já estamos em novo caminho, nós já passamos pela nuvem, já passamos pelo mar, e não podemos voltar, não podemos olhar para trás, não podemos olhar para o mundo, não podemos olhar para o mundo pecaminoso, para o pecado. Nós devemos olhar para frente, e o povo insistia em retornar, em relembrar, ter lembranças do passado, lembranças de onde eles estavam presos, escravos, né, longes até da presença de Deus e praticando coisas terríveis. Isso os levava para longe do Senhor. Isso está lá em Números 11:4. O povo realmente desejou voltar para trás, desejou a comida do Egito, mesmo Deus providenciando tudo o que eles precisavam para sobreviver. Então Paulo, ele queria proteger aqueles irmãos desse mal, né? Que vocês não caiam nesses mesmos erros, né? Mantenha o foco na palavra de Deus, mantenha o foco. Saibam que vocês estão ainda numa caminhada, Deus está com vocês, e Ele vai suprir tudo naquilo que vocês precisaram. O segundo pecado que fala aqui, está no versículo de número 7, é a idolatria. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Aqui Paulo lembra o episódio do bezerro de ouro, está lá em Êxodo 32:6. Israel fez aquele besouro para transferir a adoração e sacrifícios ao Senhor para ídolos. O povo não tinha paciência. Deus tinha o momento certo dele se fazer presente, dele trazer sustento, dele providenciar tudo que eles precisavam, dele falar ao povo por meio de Moisés. E muitas vezes o povo se sentia impaciente, se sentia intolerante, questionava, né? E assim, Israel fez, né, pelas mãos de Arão, mas pela vontade do povo, um bezerro de ouro. E o povo adorava, né, aquele objeto naturalmente, comendo e bebendo e se divertindo como se nada de mal estivessem fazendo, como se nada estivesse acontecendo. Parece que o povo perdeu a noção da adoração a Deus, da exclusividade santa que existia no meio do povo, que era a presença de Deus, puro, né? Ele não divide a sua glória com ninguém. Isso era terrível, né, aos olhos do Senhor. E assim Paulo os exorta a observar como anda a sua adoração. Paulo
pensava naqueles irmãos e tomava cuidado para que aqueles irmãos não caíssem nesses mesmos erros. Então Paulo tem realmente como exortar aqueles irmãos através desse texto. O terceiro, meus irmãos, é a imoralidade, que está aí no versículo de número 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Isso também é referência à contaminação de Israel, que está lá em Números 25. Os homens se prostituíam com as filhas dos moabitas. E isso nós podemos lembrar também do que fez Salomão também na presença de Deus, né? Ao passo que ele se relacionou com muitas mulheres, ele não somente se relacionou com mulheres pagãs, como ele adorou os seus próprios deuses e também fez ídolos para que aquelas mulheres adorassem também. E isso é uma tremenda abominação ao Senhor. E aqueles homens fizeram isso, se prostituíram com as filhas dos moabitas, um povo pagão, que Deus queria distância do seu povo. E quando a essência e a identidade do Senhor é afrontada, que é o seu povo separado para ser santo, a sua mão pesa, e pesa para valer. Israel não somente se misturou com os pagãos, mas eles serviram aos seus deuses. E a cidade de Corinto tinha realmente um histórico também de imoralidade, né? A presença dos dois templos pagãos ali, né, de Afrodite e de Apolo, evidenciavam isso, né? Existiam mais de 1000 sacerdotisas, né, cultuais de Afrodite. Então, Paulo temia que essa prática contaminasse a igreja. Então, realmente ele reforçava, olha, tomem cuidado, né? Não vão fazer como no tempo de Israel, quando eles se contaminaram e a mão do Senhor pesou sobre eles. O próximo pecado aqui que Paulo coloca como exemplo para a igreja de Corinto é o descrédito à pessoa de Deus. Aqui ele fala, né, pôr o Senhor à prova, no versículo de número 9. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Aqui vemos a descrença na soberania e suficiência de Deus em conduzir o seu povo. O povo estava rodeando a terra de Edom após ter passado pelo Mar Vermelho, e o povo começou a se tornar impaciente, né? De repente, eles achavam que iria cortar um caminho e pegar um caminho mais longo, e o povo começou a questionar, a murmurar, e começou a falar para Moisés, né? Qual o motivo que vocês, de repente, tiram a gente do Egito, que a gente tinha tudo que precisava, né? Uma vida tranquila, razoável, né? Boa, não precisávamos de nada lá, e vocês trazem a gente aqui para o deserto para morrer aqui, né? A nossa alma tem aversão a esse pão que nós recebemos. Aversão, meus irmãos, repulsa, enjoo. Aquele maná, aquele alimento que o Senhor providenciava para matar a sua fome, eles estavam rejeitando, eles estavam falando que estava trazendo nojo, dava nojo, enjoo de poder comer aquele pão, aquele maná. Então a mão do Senhor pesou novamente e enviou serpentes que mataram muitas pessoas. O apóstolo Paulo sabia que uma igreja rebelde não consegue andar com o Senhor, não consegue obedecer ao Senhor. Por isso ele usa esse exemplo aqui também. Não anda conforme a sua vontade, não produz frutos. E eles deveriam realmente fugir dessa prática. O próximo pecado aqui, meus irmãos, versículo de número 10, é a murmuração. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Está lá em Números 16:41. Aqui Israel protestou contra o juízo que o Senhor proferiu no meio da casa de Coré. Coré, ele se levantou contra a liderança de Deus e ele ajuntou, né, o seu povo ali, ele se levantou para protestar contra Moisés e Arão, homens que tinham sido separados por Deus, homens que Deus estava abençoando e carregando ele com as suas próprias mãos, abençoando,
fortalecendo as suas vidas para poder liderar o povo na caminhada no deserto. E esses irmãos do passado, essas pessoas, esses homens, se achavam no direito de questionar a liderança a qual Deus tinha colocado sobre as suas vidas. Então, assim, eles fizeram uma oposição e Deus castigou severamente aquele povo. E a palavra de Deus fala que eles foram engolidos com todas as suas casas, os seus pertences. E aquelas pessoas que simpatizaram com eles também foram exterminadas. Eles murmuraram contra essa justiça de Deus e eles também foram excluídos do meio do povo do Senhor. Então Deus não admitia contaminação. Deus abominava realmente a mistura com ideais e a mistura com costumes que não eram santos. Então o apóstolo Paulo vem usando esse texto para mostrar àqueles irmãos a preocupação que ele tinha em que eles não fossem também seguir esses mesmos costumes. Ele mostra a facilidade de cair nesses mesmos erros por causa da nossa condição pecaminosa, e ele mostra a mão de Deus pesando sobre quem realmente se levanta contra ele. Percebam que em todas as advertências de Paulo, neste capítulo 10 aqui, ele também se inclui. Se nós olharmos lá, a partir do versículo 6, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos, exemplos para nós. No 8 também, não pratiquemos a imoralidade. No 9, não ponhamos o Senhor à prova. Ou seja, ele se coloca também como potencialmente alguém também sujeito a cair nos mesmos erros que ele está expondo ali. Então ele se inclui como parte também daquela igreja, devido ao zelo que ele tinha, devido ao cuidado e ao amor pelo desenvolvimento espiritual, pelo crescimento espiritual daqueles irmãos. Então ele se assume também como também sendo sujeito, né, a também cair. O versículo 12 também enfatiza isso, né? Ele diz o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então Paulo tinha essa consciência de que ele não estava blindado, que ele não estava revestido de alguma forma, impossibilitado de cair também nesses pecados. Então ele instrui aquele povo, mas ele também se coloca nessa condição. Por isso que ele não queria contendas, divisões no meio do povo, né? Por isso que ele queria que os irmãos andassem em unidade. Ele não se fazia diferente de ninguém ali naquela igreja. Então, assim como a caminhada do povo de Israel, conduzida por Deus, serve de modelo para a igreja de Corinto, serve também para a igreja de hoje. Assim como o Senhor tirou pela sua providência o povo das garras de um Egito pecaminoso, de um Egito pagão, e conduziu pela sua mão forte à terra prometida, ele também nos tirou das garras do pecado e nos leva ao caminho que leva à mansão celestial. A nossa igreja, a igreja de Cristo, também é separada, ela é ungida por Deus, ela é santa, né? E chamada para ser santa. E nós precisamos estar sempre alertas. Porque o tentador, ele se une à nossa cobiça. E muitas vezes pode nos fazer cair. Nós temos que estar sempre alertas, pautados na palavra do Senhor. Assim como o povo estava em uma caminhada, nós também estamos. E vamos ser provados, vamos ser tentados. Na nossa caminhada, mas aí nós podemos dizer assim: não, eu não estou caminhando, eu não estou viajando. Todos os dias eu vou trabalhar no mesmo serviço, eu vou dormir na mesma casa, eu tenho os mesmos costumes, eu vou nos mesmos supermercados. Sim, mas a nossa vida, ela é passageira, nós estamos aqui de passagem, nós estamos envelhecendo, as coisas vão acontecendo. A maldade está aí, os problemas vão surgindo. No mundo tereis aflições,
E nós estamos tendo. Vão vir problemas, vão vir brigas, vão aparecer guerras. Tem muita contenda por aí, muita discussão, até mesmo entre os cristãos. Agora, problemas de enfermidade, estamos passando por um período difícil aí. Mas isso não para aqui, nós estamos numa caminhada. Vão acontecer muitas coisas ainda, mas Deus está conosco, Ele nos está conduzindo pelo nosso deserto aqui. Nós vamos passar por muitas coisas ainda. Mas o Senhor está conosco, nos guiando rumo à nossa morada eterna. Assim como Deus libertou o seu povo das mãos do Egito, Ele também nos libertou das mãos do pecado, das garras do pecado, da escravidão do pecado, e nos encaminha para a vida eterna. Nós estamos em um processo ainda. Deus ainda, Ele vai extrair muito de nós ainda. Nós vamos passar por situações difíceis. Nós não estamos prontos ainda. De repente, Ele quer ainda que nós sejamos lapidados. E Ele está nos conduzindo, sim, para a vida eterna. Devemos observar a palavra de Deus. E esse texto é um texto interessante, que serviu para a igreja de Corinto, mas serve para nós também, para não cairmos nos mesmos erros. A cobiça, a idolatria, a descrença, a murmuração pode nos levar longe dos caminhos do Senhor, pode nos levar à ruína e provocar a separação eterna de Deus. Porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é majestoso, e Ele não aceita nenhum tipo de contaminação. Antes, Ele extermina toda e qualquer ameaça do seu reino, do seu povo, tudo que vem contra as coisas de Deus, o que Ele criou, o que Ele fez, o que Ele preparou, Ele extermina, Ele não aceita. Ele não aceita a comunhão da sua igreja com o mundo, por isso que nós devemos nos atentar. Mas só uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque o fulano faz, o outro faz também, de forma alguma. Nós não devemos nos contaminar. Nós não devemos trazer o mundo para dentro da igreja para poder, de repente, atrair mais pessoas. Antes Ele extermina toda e qualquer ameaça, toda e qualquer contaminação. Se continuarmos firmes na caminhada rumo à mansão celestial, pautados realmente nos ensinamentos de Jesus, na palavra de Deus, as tentações e dificuldades precederão livramento e aprendizagem. É o que está aí no versículo de número 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus sabe, meus irmãos, o material que Ele usou para nos formar, para fazer a cada um de nós. Nós somos criação dEle. Todos os ingredientes que Ele usou para formar as nossas vidas, cada um de nós, distintamente, Ele conhece, Ele sabe tudo que Ele, a aprovação, tudo que Ele permitir que venha na nossa vida, Ele sabe se vamos ter condições de passar ou não. E se passarmos, vai ser para lapidar a nossa vida, vai ser para purificar o nosso coração e para completar as virtudes que Ele quer que tenhamos. Então, se você está passando por um momento difícil, espera no Senhor, você está na caminhada ainda. Ele está te conduzindo pelo deserto para te trazer aprendizagem, te levar à aprendizagem, para que você cresça mais na sua presença. Tiago 1,4, eu quero ler rapidamente aqui, diz o seguinte: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Deus quer que chegamos à perfeição. Ele quer aperfeiçoar as nossas vidas. E Ele sabe o que precisamos, no que estamos faltosos. Então, realmente, nessa caminhada em que estamos vivendo, estamos passando, estamos sendo conduzidos, nós ainda vamos passar por situações adversas. Mas Deus está conosco, nos suprindo e providenciando tudo que nós precisamos para chegar à mansão celestial, que é o verdadeiro e o único destino das nossas vidas, preparada pelo Senhor.
Eu queria ler também, para finalizar, meus queridos, para dar ênfase nesse zelo que Paulo tinha por aquela igreja de Corinto, a igreja de Corinto, e deve ser o mesmo zelo que nós também temos que ter com os nossos irmãos da nossa igreja. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 18, diz o seguinte: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Olha só que interessante. Acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. Aqueles que assumem a liderança do povo de Deus, aqueles que estão à frente, aqueles que se colocam na presença do Senhor, aqueles que se santificam para poder cuidar das ovelhas, para poder cuidar dos irmãos, poder cuidar do crescimento espiritual dos irmãos, devem ser respeitados. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então, aqueles irmãos que realizam o trabalho que é evidente no nosso meio, no meio da igreja, devem ser assistidos com oração, devem ser ajudados e devem ser também seguidos, né? Se são exemplos, se eles imitam a Cristo, eles devem ser imitados, assim como Paulo falava: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos e consoleis os desanimados. É isso que Paulo estava fazendo aqui. Ele estava exortando, ele estava consolando, ele estava admoestando, ele estava animando. E é isso que nós precisamos fazer. Antes de dificuldade, antes de pandemia, depois de pandemia, nós precisamos nos unir. Nós precisamos estar juntos, admoestando e alegrando uns aos outros. Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então que o Senhor coloque, meus irmãos, esse desejo em nossos corações de amparar a nossa igreja, a igreja de Cristo, aquela igreja que foi separada para ser santa e irrepreensível no meio dessa cidade. Que nós possamos realmente estar unidos, realmente participar dessa unidade que Cristo criou com a fundação dessa igreja também. Que os irmãos estejam abençoados por essa palavra e que nós tenhamos uma semana repleta na presença do Senhor e que possamos sempre orar e tratar com zelo a igreja de Cristo. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que acha, Senhor Deus, morada em nossos corações, nos encorajando, ó Pai, nos instruindo a zelar, ó Pai, pela Tua igreja, assim como o apóstolo Paulo, ó Pai, fez com a igreja de Corinto, zelando, ó Pai, agindo com amor, admoestando, ó Pai, corrigindo, instruindo e alegrando as suas vidas. Que nós possamos também, ó Pai, seguir os exemplos da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, orar por ela, por essa igreja, Pai, que possamos nos dispor a trabalhar por ela e com ela, Senhor, andando juntos uns com os outros, ó Pai. Esteja abençoando a todos nós, todas as nossas famílias, ó Pai. Que essa retomada, Senhor, presencial, ó Pai, dos irmãos, ainda que gradualmente aqui na igreja, seja, ó Pai, abençoada por Ti. Que o Senhor, ó Pai, possa nos instruir como melhor estar adaptando a nossa igreja para essa nova fase, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te rogamos, o Senhor esteja, ó Pai, com aqueles irmãos que estão enfermos, que estão fazendo tratamento, ó Pai, seja de Covid ou qualquer outra enfermidade, que o Senhor esteja em nome de Jesus, com as Tuas mãos poderosas, ó Pai, abençoando, curando, Senhor Deus, para que esses irmãos possam voltar às suas atividades normais com saúde, ó Pai. Esteja com aqueles irmãos também que estão com incertezas em seus corações, aflitos, ó Pai, seja consolando com Teu Santo Espírito, que logo, ó Pai, nós possamos estar juntos,
adorando ao nome do Senhor, ó Pai, e sendo abençoados e protegidos por Ti, Senhor. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos mais uma vez. Amém. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração, Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar
Muito bem, meus irmãos, nós agradecemos ao presbítero Davi, que trouxe essa palavra ao nosso coração. Quero agora impetrar a bênção, né, do Senhor sobre a nossa vida. E após o amém, que geralmente nós colocamos, o amém tríplice, nós vamos dar alguns recados aos amados irmãos. Queridos, ide em paz, que a graça, a paz, a misericórdia de Cristo Jesus repouse sobre vós. As ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje, nos fortalecendo e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Irmãos, agora eu tirei um pouquinho a máscara para ficar mais fácil para falar com os irmãos. Até porque eu já estou cercado de gente que já foi convidado, né? Davi já foi convidado, o Luiz Felipe já foi convidado, o Davi já foi convidado. Só o pastor Neis que ainda não foi convidado para a festa, né? Os outros irmãos aí todos já foram convidados. Então, eu acho que eu estou com mais risco aqui do que eles de mim. Vamos ver. Mas está tudo bem, graças a Deus aí. Já estão todos recuperados, todos firmes. E estamos aí seguindo com a vida. Essa semana, a igreja ela vai passar por algumas últimas adequações com relação ao culto presencial que foi liberado pela Prefeitura de Sertãozinho. O culto terá a duração máxima de 1 hora. Ela será realizada no domingo, às 9 da manhã até às 10. As aulas de escola dominical online continuam para as crianças e também os jovens que costumam ter também continuam tendo a sua aula de escola dominical online. O que vai acontecer nesse primeiro momento, nós vamos suspender a transmissão da escola bíblica dominical nesses domingos de adequação. Estamos procurando uma saída, mas a prioridade agora é retornar os cultos. Como os cultos não podem ser todos os irmãos, somente alguns irmãos, então nós vamos ter que dar prioridade ao culto, para que domingo, tanto pela manhã como à noite, a maioria dos irmãos possam participar. Não participarão ainda todos os irmãos, nós já sabemos disso. Nós temos algumas restrições. Primeiro, pessoas do grupo de risco. Não é proibido, mas é determinado uma recomendação de que esses do grupo de risco não participem ainda das atividades da igreja. Ok? Depois eu vou dar mais explicação, questão de segurança, depois de fazermos a experiência na semana que vem. Pessoas que talvez estejam com sintomas de gripe, febre ou alguma suspeita da Covid também não devem participar de cultos presenciais. Quem é que pode participar? Pré-adolescentes, adolescentes de 12 até 59 anos, 12 meses e 31 dias. Passou dos 60, é considerado grupo de risco, né? Se bem que 59 também já está pertinho ali, mas vamos respeitar a questão da idade. Abaixo de 12 anos, também não é recomendado que venha aos cultos presenciais. Primeiro porque eles não conseguem ficar quietos, né? O adolescente já consegue. E até incentiva aos pais que sim, venham e tragam seus filhos adolescentes para participarem dos cultos, pois isso é importante para a nossa vida espiritual e para a vida espiritual deles, principalmente. Como vai funcionar? Nós vamos mandar para você um formulário no grupo geral da igreja do WhatsApp. Esse formulário é um formulário do Google. E lá você tem duas perguntas. Quer participar do culto das 9 ou das 19? Eu vou tentar colocar
um videozinho explicando isso para você novamente. Eu já fiz isso na quinta-feira e vou colocar um novo vídeo durante a semana explicando o que você pode fazer. Qual o número máximo de frequentadores que nós teremos nos cultos? 30 pessoas pela manhã, 30 pessoas à noite. Pela manhã, abriu inscrição, preencheu as vagas, não vai ter mais abertura, então vai ficar para a próxima semana ou para a noite. À noite, abriu 30 vagas, preencheu, não tem como mais abrir para os irmãos que queiram participar. Ou seja, se você vai receber o formulário, já faça logo o seu desejo de participar do culto. Lá para sexta-feira eu vou ver. Não, meus irmãos. Se tiver algum problema que impossibilite o culto, pode deixar que nós vamos avisar. Mas já faça a sua inscrição, pré-inscrição, para nós termos um controle de quantas pessoas vão participar do culto pela manhã e o culto à noite. Tá? Vai ter ceia? Sim. Estamos preparando aí kits individuais, devidamente lacrados, né? Com um filme, com alguma coisa, nós vamos dar um jeito. O suco e também o pão você vai receber no momento da ceia, de forma individualizada e com toda a segurança possível para que você possa participar da ceia sem nenhum tipo de constrangimento ou problema. Então a ceia, ela vai ser muito bem preparada para que você possa então participar nesse dia. Ok, meus irmãos? Então, recapitulando, você vai ver nas fotos, eu vou colocar algumas fotos aqui aqui embaixo, talvez, né, desse lado aqui. Não, aqui está o Gabriel. Então, eu vou colocar desse lado aqui, né? O Gabriel está fazendo libras, né? Eu não posso tirar ele daqui. Então, aqui desse lado você vai ver algumas fotos dos bancos, já com as devidas marcações. Nós fizemos a marcação, 2 metros de distância, tem que vir com máscara, tem que trazer a própria garrafinha de água, e não é para ficar abraçando, cumprimentando, é para falar oi, estou com saudade, aquele cumprimento assim virtual, digamos assim. Acabou o culto, vai embora, entra no seu carro, não é para fazer aglomeração na porta da igreja. A igreja vai ser higienizada nesse período para o culto da noite. Então, temos bastante coisa para fazer até domingo que vem. Contamos com a colaboração dos irmãos e durante a semana eu vou postar mais uma vez um vídeo explicando como preencher o formulário. Se tiver dificuldade, me manda um zap, que aí eu preencho o seu e eu já fico sabendo que a sua vaga já vai estar garantida também. Tá certo, meus irmãos? Por que o formulário? Porque seria constrangedor o pastor ter que ligar para todo mundo e falar assim: ô Luiz Felipe, você vai vir no culto? Pastor, esse domingo eu não posso. Então tá bom, vamos ligar para outro. Então, para que eu não fique ligando para todo mundo, você é que vai ter que me falar se você quer participar. Ok? Vai ter segurança, pastor, em participar do culto? Vai. Pode ter certeza disso, meus irmãos. A igreja vai ser bem segura para você participar do culto. Tudo aberto, ventilador ligado, máscara, os diáconos vão estar com luva, com traje, com máscara de PVC se for preciso, né? Vai ter todos os cuidados necessários para que você participe. Não tenha medo, venha conosco participar, se for possível. Se não for possível, fique em casa, porque será transmitido o culto da noite para todos os irmãos. Transmissão, por enquanto, terça, continua transmitindo. Quinta, continua transmitindo. E culto só de domingo à noite. Pela manhã, não teremos transmissão por enquanto. Deus abençoe, uma ótima semana. E qualquer dúvida, me mande um zap, que eu terei o maior prazer em esclarecer a sua vida. Último registro, gratidão pela vida dos meninos, né? O presbítero Davi, né? O Luiz Felipe, a família toda, o Davizinho também. Todos se recuperaram com a graça de Deus aí desse problema da Covid. Mas continue orando pelo avô, a avó e o tio do Marcelo, que ainda requer cuidados nesse período. Deus abençoe a todos e agora sim, uma ótima semana em Cristo Jesus. Amém.